Olá, vamos conversar agora sobre 3 temas bastante correlatos e afins. O primeiro deles é análise de sistemas, quer dizer, a fase, o momento do processo de desenvolvimento, aonde requer um estudo da empresa e do domínio do problema em questão, entendendo as necessidades do usuário, entendendo os processos envolvidos com as respectivas fraquezas e pontos fortes, e principalmente, atentando para soluções que sejam independentes de tecnologia. Nesse momento, nós estamos preocupados com entender o problema e propor soluções que não reflitam necessariamente uma tecnologia específica. Então, por exemplo, percebe-se a necessidade de automatizar o acesso de entrada e saída dos funcionários de uma fábrica, por exemplo, Essa percepção é a solução lógica, ou seja, tem-se essa necessidade. Agora, o que nós vamos usar? Se vai ser leitor de íris, leitor digital, se vai ser cartão de ponta, enfim, a tecnologia que vai ser usada para tal, nesse momento não nos importa. Nesse momento, na fase de análise, o que importa é o que deve ser feito. No momento seguinte, de projeto, de design da tecnologia, aí sim, a gente vai estudar as soluções tecnológicas que cabem no contexto. Mas no momento inicial, não. Porque se nós associarmos nesse momento uma solução tecnológica, a gente vai comprometer a qualidade dessa solução. E se aquela tecnologia amanhã morre, essa solução também vai embora. Então, o momento de análise é um momento de domínio do problema, entender a realidade e bolar as soluções possíveis para isso, certo? Hoje em dia, na fase de análise, a gente está usando o paradigma orientado a objeto. São as características com que os sistemas são desenvolvidos hoje em dia. Ou seja, busca-se entender os objetos que compõem aquele domínio de problema e como é que esses objetos se interagem para realizar essas atividades. O segundo aspecto relevante que nós vamos falar sobre hoje é sobre modelagem, O que é a modelagem? A modelagem nada mais é do que a construção de modelos. E o que são modelos? Modelos são representações da realidade. Por exemplo, vamos comprar um novo empreendimento, um novo imóvel, Então, o imóvel está na planta, você sabe que ele vai ficar situado num buraco, mas você não sabe qual vai ser a sua vista, o que vai ter, se o prédio é para frente, se o prédio é para trás, se vai ter piscina na frente, enfim, você não conhece a estrutura. Então, constrói-se um conjunto de modelos para que você consiga compreender aquele empreendimento. Então, você vai ter uma maquete, E essa maquete você vai vislumbrar o posicionamento do imóvel, o posicionamento da piscina, da área de lazer, enfim, do que quer que seja. E você vai ter modelos diversos. Você vai ter, por exemplo, uma planta do imóvel, uma planta baixa, hidráulica, elétrica, enfim, com visões diferenciadas. Dentro do processo de desenvolvimento de sistemas é similar, ou seja, nós vamos ter modelos que vão nos mostrar diferentes perspectivas do desenvolvimento, perspectivas mais internas, perspectivas do ponto de vista do usuário, enfim, perspectivas diversas. Então, a ideia é que, durante a fase de análise, nós consigamos construir modelos que efetivamente mostram como funciona a realidade, efetivamente mostram soluções que nós queremos implementar dentro daquele domínio do problema. Então, nós temos a fase de análise, que é uma fase de estudos, e nessa fase de estudos, nós nos valemos de quê? De modelos, que são representações da realidade, para que a gente possa fazer uma interação efetiva com a equipe de desenvolvimento. Os modelos, de uma forma geral, eles ajudam no entendimento de um problema, na discussão de um problema, no aprofundamento desse problema entre a equipe de desenvolvimento, melhora a comunicação entre a equipe, que é um elemento comum que pode ser discutido, que é justamente o modelo, A construção de um modelo requer pensamento, ideias, discussões. Então, a modelagem tem essa propriedade também. O terceiro e último elemento que nós vamos falar hoje é a UML, que vem da abreviação de Unified Modeling Language, quer dizer, linguagem unificada de modelagem. O que é a UML? O UML é uma linguagem visual, ou seja, composta, que a gente consegue construir um conjunto de diagramas, um conjunto de modelos, sob diferentes perspectivas, sob diferentes visões, que vão permitir, ao longo do processo de desenvolvimento, que a gente consiga criar modelos que representem a realidade de acordo com a nossa necessidade. Então, por exemplo, vamos ter modelos que vão ser úteis na fase de análise.
Vamos ter modelos que vão ser úteis na fase de projetos. Nós temos modelos como, por exemplo, o diagrama de classes, que é um modelo que vai sendo refinado e melhorado ao longo de todo o processo. Então, ele começa apenas com as classes do negócio, as classes chamadas conceituais, e à medida que o processo vai caminhando, à medida que a gente vai conhecendo mais a realidade, que isso é um ponto importante, né? À medida que o tempo passa, a gente conhece mais a realidade e a nossa análise, nosso aprofundamento do caso fica mais efetivo, né? Então, a UML é uma linguagem de modelagem que ajuda na construção desses modelos, não apenas para a fase de análise, mas para todas as fases do processo de desenvolvimento. A UML é totalmente orientada a objetos, ela possui hoje um conjunto de diagramas bastante abrangente, né, dividido em dois grandes segmentos, que são os diagramas comportamentais, que mostram como o sistema se comporta em diversos momentos, e os diagramas estruturais, que mostram as estruturas necessárias para que o sistema possa funcionar. E como é que a gente junta essas coisas todas? Muito simples. Hoje em dia, os sistemas são desenvolvidos sob paradigma orientado a objetos. A modelagem é feita em cima da linguagem UML, através da construção de modelos adequados. A UML não é uma metodologia, a UML é uma linguagem visual de modelagem, porque a UML não diz para você quais diagramas você deve representar e na ordem com que você deve fazê-los. Claro que vai sempre existir uma ordem natural para a construção desses modelos, mas nada impede que você comece da onde você quer que queira, dependendo do tipo de abordagem, do tipo de sistema que você tem. Então a UML é uma linguagem de modelagem que independe de processo de desenvolvimento, ela pode ser usada tanto em processos iterativos incrementais, como nas metodologias ágeis que são usadas hoje em dia, como em processos mais formais, como o processo unificado. Além disso, a característica dela, que o ML é a linguagem orientada a objeto, então ela vai trabalhar com linguagens de programação que sejam orientadas a objeto, mas ela permite que sejam inseridos em quaisquer processos de desenvolvimento adequados que você esteja desenvolvendo. Então, é uma tríade que você precisa compreender muito bem. Fase de análise, entendimento de um problema. Para entender um problema, você constrói modelos. E a construção desse modelo, na orientação a objeto, no paradigma orientado a objeto, é feita sobre a linguagem UML.